Bom, pessoal, a gente vai então começar a nossa parte teórica e eu vou estar gravando aqui para vocês as três primeiras aulas que são referentes ao capítulo que eu pedi para vocês lerem do livro do Page Holmes, né? E é um capítulo bastante básico, que a gente vê os conceitos mais importantes de árvores filogenéticas. São conceitos bastante simples, mas eles precisam ser aprendidos com muito cuidado, porque depois, o resto do curso, a gente vai se referir muito a eles e o tempo todo a gente vai estar trabalhando com isso, né? Então eu vou com bastante calma, vou explicar bastante os slides e vocês depois preparem por escrito as questões para a gente discutir na terça-feira. Bom, a gente vai estar falando então no primeiro bloco desses, a gente vai estar falando desse primeiro tópico, que é o de terminologia e tipo de árvores filogenéticas, e vai ter mais dois vídeos. O segundo vídeo é essa segunda bolinha, que é o de evolução de caracteres e classificação, e o terceiro vídeo é sobre árvores de consenso. Então vamos estar falando agora desse mais básico, que vai trabalhar com a questão das árvores filogenéticas e como é que as propriedades principais delas. Bom, o conceito básico de uma árvore é um modelo matemático, tá? Que trabalha com relação entre nós e ramos. E esse conceito não é um conceito que vem da filogenia. As árvores em si eram um modelo matemático que já existia em vários ramos da matemática e da física. E essa teoria só foi é, é, adaptada para a gente trabalhar com filogenia. Então, isso aqui não é um conceito que vem da filogenia, mas é um conceito que a gente adapta de outras áreas da matemática. E a ideia, então, de uma árvore filogenética, a primeira coisa, a gente tem os nós. E os nós correspondem a organismos. Os nós terminais, que são esses marcados em vermelho, correspondem a organismos que a gente chama distantes, ou organismos atuais, né? E os nós que a gente chama de internos, que são esses laranja, correspondem, em teoria, a ancestrais, ou seja, organismos extintos que eram ancestrais dos organismos atuais. Um dos nós da árvore, que é esse da base, a gente chama de nó raiz. E é importante, se vocês repararem aqui do lado direito da árvore, essa ideia de que uma árvore filogenética ela representa uma sequência de ancestrais ao longo do tempo. Então, o nó raiz, em teoria, daquele conjunto de dados é o nó mais antigo que a gente tem na nossa árvore, né? Então, a ideia aqui das relações de ancestralidade e uma ideia de ancestrais sucessivos ao longo do tempo evolutivo. Depois disso, a gente tem então os ramos. E os ramos são muito importantes porque eles têm duas coisas. Eles representam as relações evolutivas, ou seja, quais nós vêm de quais nós são ancestrais de outros nós. E quando a gente for trabalhar também nas árvores, nas nossas análises, os ramos geralmente têm um valor associado a eles, que mede alguma coisa tipo a quantidade de evolução que ocorreu entre um ancestral, entre um nó e outro nó. Bom, a primeira coisa então que a gente precisa trabalhar com a questão das árvores evolutivas é entender exatamente como é que elas têm que ser interpretadas. Por quê? Eu vejo muita confusão, já vi isso em aulas de qualificação, até em defesa de tese de doutorado, a pessoa fazer afirmações estranhas a respeito de árvores porque não sabia interpretar bem o gráfico. Como a árvore é um gráfico, ela tem uma maneira bem certa de ser interpretada. E a primeira coisa que vocês têm que ver, olhando esses três desenhos, é que a posição dos táxons, esses que estão mais à direita ou mais à esquerda, não significam nada para a interpretação da árvore. O que a gente tem que se preocupar, está bem claro, olha, se você comparar a figura 1 e a 2, olha, a ideia da árvore ela tem que ser interpretada em termos de uma escala de tempo evolutivo, e em vermelho, na segunda figura, vocês veem claramente que o que tem que ser interpretado são os nós que são ancestrais comuns de que grupo. E a ideia agora é o seguinte: se você pegar quaisquer dois terminais da sua árvore, quanto mais para cima for o nó evolutivo que conecta essas duas espécies, mais relacionadas elas são. Então, por exemplo, se você pegar o triângulo e a estrelinha, eles são mais relacionados entre si
do que com o quadrado, que tem um ancestral comum mais lá atrás, né? Da mesma maneira, olha, esse tracinho e o quadradinho, embora eles estejam perto da direita para a esquerda, eles têm uma relação distante. Por quê? Porque o nó que conecta eles é esse nó que não está marcado mais para a direita de todos. Então ele é mais para trás do que muitas coisas. Ou, por exemplo, a estrelinha com a bolinha, eles são os menos relacionados da árvore. Embora um esteja do lado do outro, você vê que o nó ancestral que conecta eles é esse nó que está marcado em vermelho, o último de todos da árvore, né? Então, isso aí não pode haver confusão na hora de interpretar, tem que sempre olhar e formando grupos, entendendo quais são os ancestrais que conectam os ramos dessa árvore. Bom, a terceira figura, ela mostra uma coisa importante, que também é um conceito muito comum, errado, que as pessoas têm, de achar que as coisas que estão com ancestrais comuns mais recentes, por exemplo, o triângulo, aquele tracinho, eles seriam terminais mais avançados, mais evoluídos, mais especializados, ou mais extremos, ou mais adaptados. E não tem nada disso, né? As árvores filogenéticas, elas só querem representar a relação evolutiva. Elas não estão trabalhando com a ideia de progresso evolutivo do ponto de vista fenotípico. Uma coisa que vocês têm que lembrar é o seguinte: mesmo que você pegue, por exemplo, essa bolinha, que ela está no primeiro, ela tem um ancestral comum mais antigo com o resto dessa árvore toda. Porém, o tempo desse ancestral comum até chegar na bolinha é o mesmo desse ancestral comum até chegar no triângulo. Então, ao longo desse ramo sozinho aí embaixo que liga na bolinha, pode ter acontecido uma quantidade imensa de progresso evolutivo. Essa planta pode ser muito diferente, esse terminal pode ser muito diferente do que era o ancestral comum desse grupo inteiro da direita, né? Então não dá para fazer esse tipo de inferência sobre isso aqui é mais evoluído, isso aqui é mais primitivo. É só questão do tempo e da sequência de agrupamentos de relações. Eu coloquei um link nesse slide aqui embaixo, que é uma página interessante que fala só sobre misconcepções ou concepções erradas na interpretação de árvores. Eu sugiro que vocês deem uma olhadinha, uma lida nesse texto para complementar. Bom, dito isso que a gente já falou, que o que importa é a sequência de ancestrais comuns, vem uma seguinte propriedade, que as árvores a gente pode fazer rotações nelas sem alterar o que a gente chama de topologia, né? Eu comentei para vocês que topologia, lá naquela aula introdutória, era a sequência de agrupamentos dos nossos terminais em ancestrais comuns, né? Então, aqui você pode fazer 3 rotações, a topologia vai ser sempre a mesma. Repare, por exemplo, esse triângulo com esse tracinho, eles têm o mesmo ancestral comum na mesma altura nas 3 árvores. Na primeira árvore ele está mais à direita e na terceira árvore ele está mais à esquerda, mas não muda em nada a sequência de ancestrais, né? E depois disso, o ancestral comum deles é com o triângulo. Você pode observar, comparar nas 3 árvores, você vai ver que o ancestral comum é mantido o mesmo. Então não pode haver confusão nisso. Uma coisa que é bastante comum a gente fazer os programas gráficos para a gente imprimir e preparar as árvores para publicação, eles permitem que a gente faça essas rotações. Então a gente costuma pegar a árvore que a gente vai discutir num artigo científico e a gente vai fazendo rotações nela para os grupos ficarem na sequência que a gente quer discutir lá na hora dos resultados e da discussão. Então a gente mesmo faz várias rotações para deixar a ordem dos grupos numa sequência que a gente ache mais lógica para a discussão do artigo. E isso aqui é um caso, então, que é interessante, é uma propriedade bem interessante das árvores, e vocês vão poder brincar isso um pouco na hora que vocês estiverem fazendo o trabalho prático de vocês. Um outro aspecto que é interessante de árvores é que a gente lidou até agora com árvores que eram totalmente resolvidas, né? E realmente a biologia, os filogenistas têm uma tendência a trabalhar com a ideia de que as árvores são sempre dicotômicas. Por quê? Porque o processo de
especiação sempre se dá em um determinado nó que ocorre um processo de especiação e divide em dois ramos, né? E aí a gente produziria árvores totalmente resolvidas, como seria essa do lado esquerdo. Porém, do ponto de vista matemático, as árvores conseguem acomodar o que a gente chama de politomias. Vocês olham essa árvore do meio e vocês veem que o lado esquerdo ali, agora eu tenho uma politomia que tem três terminais saindo de um único nó. Isso é possível, a gente vai dar uma discutida na parte biológica envolvida nisso. Até uma árvore, que seria essa árvore da esquerda, que a gente chama de árvore estrela, em que a gente não tem nenhuma informação sobre a relação entre os seis terminais, porque todos eles estão fundidos em uma única nó, em uma politomia gigante. Bom, quando a gente vai falar então de politomias, eu vou discutir agora dois aspectos das politomias que têm a ver com o que elas significam para nós em filogenia. O primeiro tipo de politomia, as pessoas chamam de politomia hard, e seria uma politomia que é causada por um processo biológico, ou seja, teria que haver especiação simultânea em mais de dois ramos. Às vezes, se a gente pensar, é possível pensar em alguns cenários em que isso poderia acontecer. Imagine um deserto, uma floresta úmida cheia de uma espécie de planta, e aí ocorre uma seca, né, ao longo do tempo vai secando o ambiente, e aí se formam várias ilhas de florestas isoladas, e cada uma dessas ilhas especia uma espécie diferente. Então a gente poderia pensar, mas aí apareceram várias espécies simultaneamente. Uma outra possibilidade, sei lá, seria, imagine um lago grande e esse lago abaixa de nível e formam vários lagos pequenos. Então, no intervalo muito curto de tempo, eu passo a ter vários lagos que vieram de um lago só e as espécies que estavam ali têm a chance de formar várias espécies em vários lagos diferentes de maneira simultânea. Se você pensar, pelo menos no caso da floresta, eu acho que fica muito claro que isso depende um pouco da escala de tempo que você está falando. Porque mesmo que você forme várias ilhas de floresta, a gente espera que a distância dessas ilhas não vai ser igual. E que talvez quando ocorra especiação, em alguns pares de ilhas vai existir o fluxo gênico acontecendo por um tempo mais longo que em outro. Se houver essas diferenças de tempo, aí você já estaria falando de novo de uma especiação dicotômica. Então não aconteceu tudo ao mesmo tempo, porque existem pequenas diferenças de tempo. Algumas especiações aconteceram antes do que outras. Um dos fatos importantes da gente pensar ainda nessa história da politomia hard é que às vezes isso depende um pouco da escala de como é que você está conseguindo enxergar isso. Se, por exemplo, você estivesse se baseando em fósseis que ocorrem a cada vários milhões de anos, então, do ponto de vista da escala biológica dos fósseis, você estaria realmente tendo uma especiação simultânea, dependendo da escala de tempo na qual você trabalhou, né? Uma outra coisa, sei lá, você está tentando inferir isso com um marcador que ocorrem poucas mutações a cada 100, 500 mil anos, então talvez na escala deste marcador molecular é simultâneo. Por quê? Porque o processo de especiação, embora tivesse pequenas diferenças, as diferenças são muito menores do que a escala de tempo que você está enxergando. Bom, isso se mistura um pouco com a ideia da politomia soft, que é uma politomia que é de natureza totalmente metodológica. Eu vou falar aqui para vocês, né? E a primeira maneira que a gente pode ter essas politomias softs, e é muito comum em trabalhos filogenéticos, é o que a gente chama de falta de resolução. Então, o que seria a falta de resolução? Bom, você está usando um marcador, um gene, uma região de DNA, que a taxa mutacional é muito baixa. Então, em um determinado ramo da árvore, o comprimento, ou seja, a quantidade de evolução que você consegue medir é zero, não teve nenhuma mutação. Então, se um ramo tem zero, ele vai colapsar e juntar com o ramo de trás. E aí você vai ter uma politomia, porque você não conseguiu enxergar nenhuma mutação ali naquele gene que você está trabalhando.
Repare que isso confunde um pouco com a politomia hard, que eu falei para vocês. Pode ser que o gene que está usando, a escala de tempo que ele te dá, não permite detectar diferenças de tempo de especiação que aconteceram naquela árvore. É uma coisa meio que se confunde a politomia hard com a politomia soft nesse caso. Um outro caso que é muito comum em filogenia, e agora está ficando cada vez mais comum quando a gente trabalha com dados de filogenômica, é que você pode ter diferentes conjuntos de dados que têm conflito. E o que seria o conflito? Bom, eu produzo uma filogenia com o dado de plastídio, dá um resultado, e eu faço uma outra filogenia com o dado de núcleo e dá um resultado diferente. E aí, para os terminais que ficam em posições diferentes na árvore, eu sou obrigado a colapsar, porque eu não sei se ele está num ponto ou do outro da árvore, ele acaba fazendo uma politomia, porque a gente não sabe de qual lado que ele entra. Você percebe que é uma coisa exclusivamente metodológica. E isso pode ter diversas explicações, né? A gente sabe, por exemplo, se você teve uma hibridação, um evento de hibridação, introgressão, então no plastídio, de repente, aquele terminal A vai junto com o B, que era a mãe, era mais relacionado com o lado maternal. E já no núcleo ele vai junto do táxon C, que é o lado paternal. Então, na hora que você tentar acomodar essas duas informações numa árvore filogenética só, você vai ter que colapsar e formar uma filogenia. E nesse caso, você também vai gerar um tipo de uma incerteza, né? A gente vai trabalhar uma incerteza. Essa questão, então, das politomias, a gente vai ver na terceira aula, que vai ser sobre consensos de árvores e vai justamente trabalhar com essa questão de como é que várias árvores geram uma árvore combinada com politomias. Uma outra propriedade importante das árvores é que nem todas as árvores têm o mesmo tipo de informação ou têm o mesmo propósito, né? E lá no livro do Page ele mostra isso muito claramente, né? A gente tem três árvores, pelo menos, que têm três características diferentes. O primeiro tipo de árvore a gente chama de cladograma. E geralmente ele é colocado dessa maneira triangular, né? Assim, com os ramos enviesados. E o único interesse dessa árvore é mostrar a topologia, ou seja, a sequência de ancestrais comuns. Ele não pretende mostrar mais nada, então ela é uma árvore que fica toda simétrica, toda arrumadinha na hora que a gente coloca, né? O segundo tipo de árvore que a gente vai falar são essas árvores aditivas, que é essa árvore do meio, né? Ou do meio de cima para baixo, ou do meio no meio aí nessa figura horizontal. E a ideia da árvore aditiva é que você tem ramos que são proporcionais à quantidade de mudança, né? Essas árvores, às vezes a gente desenha elas proporcionais à quantidade de mudança, isso é chamado de filograma, e às vezes não, às vezes a gente desenha que nem essa árvore ultramétrica, que é essa terceira, mas a gente coloca os valores das mudanças. É interessante vocês pensarem, a árvore aditiva é a mais importante de todas do ponto de vista do que a gente vai discutir no nosso curso. Por quê? Porque o resultado da parcimônia sai uma árvore aditiva, o resultado da máxima verossimilhança sai em árvores aditivas e o resultado da bayesiana também sai em árvores aditivas. Então, o principal tipo de resultados que a gente obtém nos métodos de estimativa filogenética são árvores aditivas. Existe ainda um terceiro tipo de árvore, que é uma árvore especial, ela é como se fosse um caso especial das árvores aditivas, que é o que a gente chama de árvores ultramétricas. No caso das árvores ultramétricas, a distância dos terminais até os ancestrais comuns é sempre igual. Então, a distância de A e B para o ancestral comum deles é sempre ali, por exemplo, naquele gráfico 2. Ou, por exemplo, de A até o ancestral com C, que dá 6, de B até o ancestral com C dá 6 também. Então, isso aí são árvores que são os famosos dendrogramas que a gente fazia com aquele método de UPGMA lá na genética de populações, são árvores ultramétricas. As árvores ultramétricas, por incrível que pareça, para a gente produzir uma árvore ultramétrica correta em filogenia,
é um método, é o maior desafio de estimativa que tem. A gente vai ver lá na última aula, porque são as árvores datadas. Porque cada nó vai corresponder a um período de tempo, exatamente, a gente conseguir proporcionalizar a nossa árvore com os tempos evolutivos, inferir as datas geológicas de cada um desses nós. Isso é um método mais, são os métodos mais trabalhosos, por incrível que pareça, e é a coisa que a gente vai ver no final do curso, como é que a gente produz essas árvores ultramétricas calibradas no tempo, que é o que a gente chama de cronogramas. Bom, uma outra questão das árvores evolutivas agora é a questão do enraizamento. E agora tem várias propriedades interessantes. Toda árvore que tem um determinado número de terminais, ela tem n-1 ramos. Ou seja, você tem 6 terminais, vai ter 5. Não, gente, peraí. Não, fiz até confusão aqui, mas existe uma formulazinha que a gente vai ter é, um número de ramos, na verdade, né, é um pouquinho diferente a maneira de calcular isso. É um fatorialzinho. Mas a ideia dessas árvores enraizadas e não enraizadas é que as árvores não enraizadas é uma forma mais geral das enraizadas. Então, aqui, por exemplo, você tem essa na figura da esquerda, a árvore de cima, que é uma árvore enraizada, que tem uma raiz, e embaixo você tem uma árvore não enraizada. A ideia da árvore não enraizada é que você tira a, você deixa ela sem a raiz e agora ela perde essa ideia do tempo. Ela mantém ainda as relações entre os táxons, mas eu já não sei qual é a ordenação de tempo dessa árvore. Por incrível que pareça, os programas todos que a gente trabalha, eles trabalham com árvores não enraizadas na hora de fazer a análise. Isso deriva por causa de uma propriedade importante. Olha, se vocês olharem na figura da direita agora, vocês veem que uma árvore não enraizada, ela pode dar origem a N, que é o número de ramos, árvores enraizadas. Então você pode pegar essa árvore de cima, enraizar em diferentes ramos dela e vai produzir todas essas árvores de baixo, que são árvores enraizadas derivadas dessa árvore não enraizada. Bom, o que é interessante disso? Olha, você vê que o número de árvores enraizadas que vem de uma não enraizada é muito maior. Então, quando a gente vai trabalhar com análises filogenéticas, o número de árvores é um número muito grande. Então, a gente trabalhar com as árvores não enraizadas, a gente simplifica o problema. E aí vem uma outra propriedade interessante, que é o seguinte: o enraizamento da árvore ele é irrelevante para a análise. A gente pode fazer toda a nossa análise filogenética e enraizar na hora de fazer a figura, né? As pessoas às vezes não entendem, mas os algoritmos que a gente usa para fazer árvores filogenéticas não dependem do enraizamento. E, inclusive, você pode mudar o enraizamento depois. Eu tive uma aluna essa semana que veio e me falou assim: eu tinha considerado 3 gêneros como grupo externo, mas agora eu descobri que um dos gêneros que eu tinha considerado grupo externo, na verdade, ele é muito apareceu num artigo muito relacionado ao meu gênero, o que eu faço? Eu falei: não, você só redesenha a figura. Você muda o enraizamento da árvore e muda a discussão, mas você não tem que fazer nenhuma análise de novo. Né? Essa é uma propriedade interessante que as pessoas se assustam quando eu conto para elas. Bom, aqui você tem, na verdade, aquele link que eu falei para vocês sobre as ideias e interpretações erradas, né, sobre árvores filogenéticas. Então, eu sugiro que vocês deem uma olhada, isso aqui é uma leitura adicional. E agora eu vou estar encerrando esse vídeo e vai ter um segundo e o terceiro vídeo, que são outros temas, né? Tá, gente.